A arritmia cardíaca, que pode passar despercebida, é uma condição que pode levar a situações graves e até fatais, como vimos nessa ocasião. Para entender melhor o que é a arritmia e como ela pode ser detectada e os cuidados necessários, a gente vai conversar agora com o cardiologista Luciano Gualberto Soares. Está conectado aqui com a gente, doutor? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Wilker. É um prazer poder participar aqui do programa. Infelizmente, num momento ruim, né? Muito triste o que aconteceu com o jogador, mas que isso possa, às vezes, levantar essa questão dos cuidados em relação aos cuidados com o coração, principalmente com os esportistas. A atividade física ela deve ser sempre recomendada para a população. É a principal ação contra doenças do coração, mas que deve ser avaliada, né, de forma adequada para os indivíduos fazerem uma prática de exercício de forma segura. Tem que haver uma supervisão, né, doutor? Para começar, eu queria entender o que é exatamente a arritmia cardíaca e como que ela pode afetar o nosso coração. O coração ele tem um ritmo normal, né, de batimento, né, o ritmo sinusal, que é um termo médico, mas que qualquer alteração desse ritmo normal, né, existem arritmias que são comuns na população e não trazem risco, e arritmias que têm um potencial maligno maior, ou seja, um potencial de levar a uma parada cardíaca e colocar a vida do indivíduo em risco. Então, a maneira de você detectar isso e fazer o tratamento adequado quando tiver essa necessidade, são as avaliações de rotina que o indivíduo tem que fazer com um médico cardiologista para poder ver se ele está bem de saúde, se o coração é normal, se ele tem alguma arritmia, e se no caso dessa arritmia for uma arritmia com um potencial risco de levar à morte súbita, ele fazer o tratamento adequado. Perfeito, doutor. Esse caso, ele causa muita tristeza na gente, não tem como, né? Algo muito trágico, muito surpreendente também. Eu queria entender, é comum que arritmias cardíacas passem despercebidas, mesmo em atletas que fazem exames regularmente? Então, só para esclarecer um pouco o que foi falado inicialmente, a gente tem contato com médicos em São Paulo, eu tive contato essa semana, inclusive, com a equipe médica, né, através de amigos do jogador lá no Uruguai, e, na verdade, quando ele estava fazendo, ele era jogador de base, ele foi no eletrocardiograma, que é um dos principais exames que a gente pode fazer para detectar alguma alteração cardíaca, foi visto uma alteração, um bloqueio fascicular nesse eletro, né? Mas esse bloqueio ele foi investigado e, na verdade, se tratava de um bloqueio benigno, comum, às vezes, até na população de forma geral, e que não trazia nenhum risco de vida para o jogador e que não tinha relação com nenhuma doença cardiovascular mais perigosa. Então, o jogador ele foi liberado para jogar, como isso acontece anualmente, né? Eu mesmo no consultório atendo aí por ano vários atletas jovens de 12, 13, 14, 15 anos que fazem atividade física e participam de campeonatos, e ele foi liberado. E ele foi acompanhado durante esse tempo todo. E o coração dele, estruturalmente, é um coração normal. Qual é o problema? A principal causa de morte em atletas jovens com menos de 35 anos são doenças genéticas do coração. A principal delas, a miocardiopatia hipertrófica, que foi a doença que vitimou o Serginho do São Caetano há 20 anos atrás. E no caso desse paciente, como os exames deles eram normais, às vezes o primeiro sintoma dessa doença pode ser justamente uma arritmia cardíaca levando à morte súbita. Então, por isso que os atletas, todos os anos, eles fazem exames médicos no início da temporada, antes de começar o ano de competições. Porque, às vezes, de um ano para o outro, esse coração pode apresentar uma alteração em algum dos exames de rotina que são realizados, e aí você fazer a detecção da doença de forma precoce. Porque eles podem passar anos e anos com o coração normal, com os exames normais, e você não detectar essa doença, porque realmente ela pode aparecer, às vezes com 18, 19, 20, 25 anos. E o primeiro sintoma, a morte súbita. Então, o que previne isso? Fazer exames de rotina, e os atletas profissionais de futebol todos fazem, e muitas vezes a gente detecta. Nós tivemos o caso agora do Lucas Leiva, do Grêmio, no começo, se não me engano, do ano passado, ele retornando da Europa para jogar no Grêmio, em exames de rotina, se detectou uma alteração do coração, que ele foi afastado e abandonou a carreira. E ele tinha exames prévios normais.
Então, isso faz parte da rotina da avaliação da cardiologia do esporte, né, que são os cardiologistas que avaliam atletas. Então, o cuidado sempre ele é importante, fazendo exames médicos de rotina com um cardiologista experiente que saiba trabalhar com o atleta. E a principal causa de morte súbita após os 35 anos é a doença coronariana, a doença do infarto. Então, a gente realmente, independente da idade, deve-se fazer esses exames de rotina, porque só assim a gente pode, às vezes, detectar alguma coisa de forma precoce e evitar uma tragédia como essa. E no caso do jogador, o atendimento dele, quando ocorre a parada cardiorrespiratória, o atendimento imediato com um cardiodesfibrilador, com uma avaliação adequada, faz com que você aumente a chance do indivíduo, às vezes, não evoluir para o óbito, como aconteceu no caso do esquerdo. Tá, então para a gente entender, a pessoa não necessariamente nasce com esse problema no coração, ela pode desenvolver arritmia ao longo da vida. E quais fatores podem contribuir para isso? Então, essas doenças genéticas, que são mais comuns em atletas com menos de 35 anos, esse indivíduo nasceu com um gene que favorece ele desenvolver essa doença. Se vai desenvolver ou não, nós não temos como saber, né? E às vezes isso é uma incógnita, às vezes a gente não sabe, às vezes o que a gente herda, são doenças genéticas, às vezes passadas de pai para filho, e a gente realmente não tem como saber. Eu tenho casos de pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica, que é a principal doença que mais mata atletas jovens, né? E que, realizando testes genéticos, o seu irmão tinha também essa alteração genética, mas nunca manifestou a doença. Então, no caso de atletas jovens, o que nós temos a orientação que nós damos e fazemos é realmente as avaliações de rotina com um médico cardiologista que saiba realmente avaliar de forma adequada esse atleta e, detectando-se uma alteração, você solicitar novos exames e aí efetuar o tratamento, caso isso seja possível, e em caso, mesmo tratando a doença, se é uma doença com potencial risco de levar o indivíduo à morte, esse atleta muitas vezes vai ter que ser afastado da sua atividade competitiva. Então, são os exames de rotina que são fundamentais na detecção dessa doença. Certo, mas a gente entende que os esportistas, né, no caso um jogador de futebol, ele passa por exames regularmente. E será que não dava para ter detectado antes que havia um problema ali? Não, como eu disse, o exemplo que eu citei, a miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, ela pode se manifestar até os 35 anos. Existem, obviamente, pessoas que elas se manifestam um pouco mais tardiamente, mas são doenças que você faz exames do coração e o atleta tem todos esses exames normais. Em algum momento da vida dele, esses exames começam a mostrar alguma alteração. E aí sim, se você faz os exames de rotina, você vai detectar a doença antes que ela leve o indivíduo à morte súbita. Às vezes basta um eletrocardiograma, que é aquele exame mais simples que o cardiologista faz, você consegue detectar alterações nesses exames e você fazer o diagnóstico da doença. Mas muitas vezes você pode pegar atletas que você faz o diagnóstico, que apresentam um exame alterado, e se você fizer um recordatório e pegar exames desse mesmo atleta mais antigos, essas alterações não estão presentes nesses exames antigos, mostrando que é uma doença que ela pode se manifestar em qualquer fase da vida, principalmente até os 35 anos. Então, o que resta para nós, médicos, e para atletas, clubes de futebol e entidades esportivas? Que esses jogadores sejam avaliados de forma rotineira, anualmente, para que aí sim, se em algum momento esse exame se mostrar alterado, você fazer o diagnóstico da doença. Entendi. O senhor falou que as pessoas, em muitos casos, nascem com o gene, certo? E ele pode desenvolver o problema, desenvolver a doença ou não. Existe como prevenir? Então, a prevenção é os exames de rotina. Porque, como eu acabei de explicar, muitas vezes esses exames vão ser normais, você só vai conseguir detectar a alteração e fazer o diagnóstico se você fazer o exame anualmente. E isso é feito em todos os jogadores. Vários jogadores são detectados com doenças do coração de um ano para o outro. Muitas delas têm tratamento e esses jogadores voltam a jogar de forma normal. E muitos têm que ser afastados da atividade competitiva, porque a atividade competitiva são esforços de alta intensidade
e essa alta intensidade facilita ou favorece o surgimento dessas arritmias cardíacas. Então, o importante é o indivíduo passar com o seu médico cardiologista anualmente com consulta. Atletas profissionais já fazem isso de forma rotineira e mesmo assim podem acontecer fatos como aconteceu com o jogador uruguaio, e os atletas com mais de 35 anos, como no caso é a doença coronariana, a doença do infarto, a principal responsável por esses casos de morte súbita, também devem fazer seus exames anuais com um cardiologista. Perfeito. E feito o diagnóstico, como que acontece o tratamento depois? No caso desses atletas com menos de 35 anos, essas doenças genéticas, existem várias doenças que podem levar a uma arritmia cardíaca e potencialmente levar o indivíduo à morte súbita. Então, a principal delas é a miocardiopatia hipertrófica. Você tem também displasia ritmogênica de ventrículo, mais comum no ventrículo direito, canalopatias, que são doenças do sistema de condução que podem levar a alguma arritmia, que se desconfia que pode ser o caso desse atleta uruguaio. E, então, dependendo da doença que vai ser diagnosticada, você vai instituir um tratamento específico. Alguns desses atletas podem retornar à sua atividade competitiva e muitos deles devem ser afastados da sua atividade esportiva. Então, depende muito da doença, mas a mais comum é a miocardiopatia hipertrófica, que foi a que vitimou o Serginho, né, há 20 anos atrás, no estádio do Morumbis, no jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tá certo, doutor. Todo cuidado é pouco, tá feito o alerta para você que nos acompanha. Não é preciso, claro, ser um esportista de alto rendimento para ter esses cuidados aí com o coração que o doutor mencionou. Pois não. É só lembrando assim, que muitas vezes, e deixar bem claro, que não é a atividade esportiva que leva a um caso como esse de morte súbita. O exercício físico é seguro, a população deve fazer exercício físico, mesmo tendo alguma doença cardiovascular, o exercício ele é recomendado, porque ele é a principal ação que nós podemos ter para se evitar doenças do coração, e para quem já tem doença cardíaca, isso faz parte do tratamento da doença. Então, o sedentarismo é a principal causa de morte no mundo, é a principal causa, uma das principais causas de doenças cardiovasculares, e um fato como esse, lamentável e triste que aconteceu como jogador, não pode deixar, às vezes, trazer uma ideia de que o exercício é perigoso. Não, devemos fazer exercício, e fazendo isso com uma avaliação médica rotineira, nós vamos fazer atividade física de forma segura e evitar que possamos ter doenças cardiovasculares. É isso, não vamos confundir as coisas, né? Mas, em todo caso, é necessário sempre ter o acompanhamento ali de um profissional médico. Doutor, obrigado pela participação, um abraço, até mais. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Tchau, tchau.